E aí, pessoal? Então, aula 3 do curso de Geometria Analítica, ok? Então, vem comigo, gente. Ó. Hoje a gente vai trabalhar com condição de alinhamento de três pontos, ok? Então, o que nós vamos fazer? Ó? A condição de alinhamento de três pontos diz o seguinte: dado três pontos, então se eu tenho um plano cartesiano, eu tenho o ponto A, o ponto B e um ponto C. Eles serão alinhados, ou seja, eles estarão na mesma reta, se e somente se o determinante desses três pontos for igual a zero, ok? Como assim, né? Então vamos lá. Ó, observem o exemplo a seguir. Então, por exemplo, gente, ó, suponha que eu tenha, né, os pontos A, B e C e eu preciso verificar se eles estão ou não alinhados. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a letra A e vou pegar o ponto A, B e C e vou pegar os determinantes. Então, observem que o A é 0 e 2. O B é menos 3 e 1. E o C é 4 e 5. Segundo a regra da condição de alinhamento, eles estarão na mesma linha se e somente se o determinante de eu pegar as coordenadas, então 0, 2, menos 3 e 1, 4 e 5. Só que para eu poder calcular o determinante, essa matriz tem que ser quadrada. Então eu vou completar a última coluna dela com 1. Então aqui é x e y, são os valores de x e os valores de y. E agora eu vou calcular esse determinante. Eu vou usar aqui o método de Sarros, que é aquele que a gente repete as duas primeiras colunas, ou as duas primeiras linhas, e aí eu calculo, né, gente? Ó, então aqui vai ficar 0 vezes 1, dá 0, mais 1 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 4 dá 8, 1 vezes menos 3 vezes 5 dá menos 15. Aqui, 1 vezes 1 vezes 4 dá 4, como eu estou na diagonal secundária, é menos 4, troco o sinal. Né? Depois, 0 vezes 1 vezes 5 dá 5, troco o sinal, menos 5, porque eu estou na diagonal secundária. E aqui a mesma coisa, 2 vezes menos 3 dá menos 6, vezes 1 dá menos 6, troco o sinal, mais 6. Ok, calculando, nós temos o seguinte, ó, menos 4 com menos 5 dá menos 9, menos 9 mais 6 mais 8 menos 15, aqui vai dar menos 7. Observe, então, que nós temos menos 9, com 6 dá menos 3, com menos 7 dá menos 10. Ou seja, isso aqui é diferente de zero. Para ela ser, os três pontos serem colineares, ou seja, estarem na mesma linha, esse determinante deveria ser zero. Então, a letra A, o B e o C não são colineares. Linear, ou seja, eles não estão na mesma linha. Vou fazer agora a letra B. Ó. A letra B, nós temos o seguinte, nós temos aqui os pontos, vou fazer a determinante, ó. Vou pegar os x e o y, menos 2 e 6, 4 e 8, 1 e 7, aqui eu completo com 1, e eu vou ver se esse determinante é igual a zero. Eu tenho que verificar isso aqui, ó. A gente não sabe ainda. Então, eu vou fazer, né? Aqui, gente, eu vou repetir as duas colunas, né? Então, eu vou só apagar aquele detalhezinho que eu fiz ali. Então, vamos apagar aqui. E aqui eu vou ter, ó, menos 2 e 6, vou repetir, 4, 8, 1 e 7. Calculando o determinante, aqui eu vou ter menos 16, aqui eu vou ter mais 6, aqui eu vou ter mais 28. Na diagonal secundária é aquela que troca o sinal, lembra, né? Essas aqui, ó, gente, vai trocar o sinal. Então, aqui vai dar menos 8, aqui vai dar menos 14, vem para cá mais 14, aqui vai dar 24, menos 24. Tá? Fazendo os cálculos, observem que eu tenho menos 8, com 14 vai dar 6 positivo, 6 com menos 24 dá menos 18. Por outro lado, eu tenho aqui menos 16, e aqui eu tenho 6 mais 28, que eu vou juntar e aí dá 34. Aqui vai dar menos 34 com mais 34, isso aqui é igual a zero. Logo, esse determinante é igual a zero, logo, os pontos B são colineares. Então, são colineares. Tá ok, gente? Então, observem, né, que nós conseguimos ver se ele é colinear ou não, simplesmente pegando os três pontos,
fazendo uma matriz, completando a última coluna com 1 e calculando o determinante. Eu fiz a letra A e a letra B usando o método de Sarros, tá? Mas agora eu vou ensinar um macete. Sim, macete. Por quê? Porque somos gaúchos, né? Então, o macete é o seguinte, gente. O que a gente faz? Ó, eu pego, por exemplo, o ponto A, onde eu tenho x do A e o y do A. Eu pego o ponto B, onde eu tenho o y do B, o x do B e o y do B. E eu pego o C, onde eu tenho o x do C e o y do C. E na hora de calcular o determinante, eu simplesmente faço o seguinte, ó. Eu pego esses caras aqui e eu não faço determinante, eu só copio o x do A, o x do B, o x do C e eu repito o x do A. A mesma coisa para o y. Y do A, y do B, y do C e y do A. E aí, gente, eu vou fazer essas multiplicações aqui, ó. Ok? Então, aqui eu vou efetuar essas multiplicações. Da mesma forma, eu vou efetuar essas multiplicações aqui. Aí eu vou somar os resultados desse lado com os resultados desse e vou subtrair os resultados desta coluna por essa. Então, aqui eu vou ter o resultado 1 e aqui eu vou ter o resultado 2. E aí, vai ser o resultado 1 menos o resultado 2 tem que ser igual a 0. Se isso der 0, esses pontos são colineares. Vamos fazer um exemplo numérico? Vamos ver a letra C aqui. Ó. A letra C, gente, nós temos menos 1 e 3. Então, vou pegar aqui. Ó. Observem, o ponto A é o menos 1 e 3. O ponto B é o ponto 2 e 4. 2 e 4. E o ponto C é o ponto menos 4 e 10. Então, o que eu vou fazer agora usando o nosso macete? O macete é o seguinte, aqui eu vou pegar o menos 1 e o 3, aqui eu vou pegar o 2 e o 4, o menos 4 e o 10 e vou repetir a primeira linha. Agora, eu vou fazer esta conta aqui. Aqui dá menos 4, aqui dá 20, vou multiplicar todo mundo, né? Aqui dá 20, e aqui dá menos 12. Por outro lado, aqui eu tenho 2 vezes 3, isso aqui dá 6. Aqui eu tenho 4 vezes menos 4, dá menos 12. E aqui eu tenho 10 vezes menos 1, dá menos 10. Fazendo as somas aqui, esse lado aqui, a soma vai dar menos 16. E este lado aqui vai dar, vamos ver, aqui vai dar menos 4, com menos 16, com 20 dá 4. Então, fazendo 4 menos 16, vai dar mais 16, dá 20. Deu diferente de zero, logo esses pontos não são colineares. Agora, nós vamos fazer um que vai dar certinho, quer ver? Ó, vamos pegar aqui o exercício letra D. A letra D, nós temos 3 menos 1. Então, deixa eu só trocar a cor aqui. Esse vermelho nesse quadro não fica muito bom. Ó, gente. Então, aqui eu vou ter o nosso ponto A. Então, agora a letra D. O ponto A, ele é dado por 13 menos 1. Então, 13 menos 1. O B é dado pelos pontos 13 e 2. E o ponto C é dado por 13 e 5. Então, usando o nosso macete, nós vamos ter menos 13 e 1. 13, 2, 13, 5 e vou repetir a primeira coluna, né? Então, aqui vai dar 3 e 5. 3 menos 1. Agora, eu vou multiplicar as diagonais principais. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Da mesma forma, 3 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 5 dá 15. Efetuando os cálculos aqui, né? Neste lado temos 15 mais 6 dá 21, 21 menos 3 dá 18. E este lado também vai dar 18. E aí eu faço este cara menos esse, obviamente 18 menos 18 é igual a 0. Logo, esses pontos são colineares. Tá ok, gente? Então, usando o nosso macete, fica bem mais fácil, ok? Eu vou voltar aqui e vou fazer um desses aqui usando o macete. Olha só como fica fácil. Tá? Se vocês observarem aqui a letra A, eu vou fazer aqui a letra A com esse nosso macetezinho. Vou fazer de azul aqui. Ó. Observem a letra A.
Então, eu vou pegar aqui o 0 e o 2, o menos 3 e o 1, o 4 e o 5. E aí eu repito a primeira linha. Aqui eu vou multiplicar esses caras, então aqui vai dar 0, menos 15, e aqui vai dar 4 e 2, 8. Por outro lado, aqui eu tenho menos 6, 4 e 0. Tá? Ok, pessoal? Então agora temos aqui 4 menos 6 dá menos 2, e aqui dá menos 7. Obviamente que menos 7 com menos 2, isso aqui é igual a menos 5, que é diferente de zero. Logo, não é colinear, como foi dito. E fica exercício para vocês fazerem a letra B usando o macete. Tá ok, pessoal? Então, com o macetezinho fica bem mais simples, ok? Bem mais simples. Fechou, pessoal? Então, é só fazer essas continhas. Bom, agora, né, eu gostaria que vocês refizessem esse exercício só usando o macete, para ver se vocês conseguem fazer. Tá ok, gente? Então, faz aí, dá uma pausa no vídeo, ok? E aí depois dá o play para a gente ver. Então, vou fazer todos eles com macete, ó. Então, letra A. Eu tenho 0, 2, menos 3 e 1, 4 e 5. Aí eu repito a primeira linha. Agora eu multiplico todo mundo aqui. Então, aqui vai ficar 0, menos 15 e 8. Aqui vai ficar menos 6, 4 e 0. Aqui dá menos 2, aqui dá menos 7. Então, eu pego este cara e diminuo do outro, né? Então, sempre a segunda coluna menos a primeira. Então, vai ficar menos 7 menos menos 2, o que é igual a menos 5, que é diferente de zero. Logo, esse aqui não é colinear, tá? Não está na mesma linha. Aí, eu vou fazer agora a letra B. A letra B, nós temos o menos 2 e o 6, nós temos o 4 e o 8, nós temos o 1 e o 7. Aí, eu repito esses dois. Aqui eu tenho menos 16, 4 e 7, 28, aqui 6. Aqui eu vou calcular também, então vai dar 24, 8 e menos 14. Fazendo as contas, observem que 24 com 8 dá 32, 32 menos 14 dá 18. Aqui também fazendo as continhas vai dar 18. E 18 daqui menos esse 18 daqui dá zero. Logo, esse cara é colinear. O B é colinear. Tá ok, gente? E o C e o D nós já fizemos anteriormente. Tá ok, pessoal? Então, para ver se é colinear, basta usar ou o método de Sarros ou usando o nosso macete. Tá ok, pessoal? Exercício. Determine x de modo que os pontos 1 e 3, que é o A, e o ponto B, x e 1, e 3 e 5 sejam vértices de um triângulo. Vamos pensar um pouquinho? Ó, para eles serem vértices de um triângulo, gente, seguinte, esses três pontos têm ou não que ser colineares? Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu vou ter o ponto C, que ele está no 3 e no 5, e o B nós não sabemos onde ele está. Nós só sabemos o seguinte, nós sabemos que o B está aqui no 1. Ó, ele está nessa faixa aqui, do eixo Y. Mas nós não sabemos em qual lugar. Se ele estiver por aqui, então aqui nós temos o A e o C. Se o B estiver aqui, gente, ele é colinear. Se ele é colinear, a gente não consegue fazer uma pirâmide. Então, para esse ponto B ser um vértice de um triângulo, ele pode estar em qualquer outro lugar, ó. Ele só não pode estar na mesma reta do A e do C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o determinante de 1 e 3, x e 1, 3 e 5, né? Aqui eu completo com 1, e isso aqui tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, eles são colineares. Se ele for diferente de zero, eles não são colineares, logo eu consigo formar um triângulo. Tá? Aqui eu vou usar o macete, né, gente? Então, o macetezinho, como é que fica? Fica 1, 3, x e 1, 3 e 5, 1 e 3. Aí eu faço as continhas, ó. Aqui eu vou ficar com 1 vezes 1, 1. X vezes 5, 5x. 3 vezes 3, 9. Aqui, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 5. Fazendo as contas, aqui vai ficar 3x mais 8. Aqui vai ficar 5x mais 10.
Agora eu vou pegar este polinômio e vou diminuir desse. Então eu tenho que 5x mais 10 menos 3x mais 8 tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, eles são colineares e não formam o triângulo. Tá? Então eu vou ficar com 5x mais 10 menos 3x menos 8 diferente de zero. Aqui, gente, tem que tomar muito cuidado, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo, por isso que eu coloquei entre parênteses. Poderia ter feito assim se vocês quisessem. Ó. Então aqui vai dar 2x, que eu vou juntar esse com esse, mais 2 diferente de zero. 2x é diferente de menos 2, logo x é diferente de menos 1. Por quê? Porque o 2 está multiplicando, passa dividindo, menos 2 por 2 dá menos 1. Ou seja, se o x for diferente de menos 1, eu vou ter infinitos triângulos aqui. Então, determine x de modo que forme um triângulo, ou seja, o x não pode ser menos 1. Se ele for menos 1, olha só, gente, que legal, ele ficaria aqui. E isso aqui formaria uma reta, não formaria um triângulo. Então, eu tenho infinitos triângulos aqui. Ok, pessoal? Então, muito fácil de fazer condição de existência de alinhamento de 3 pontos. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até o